olha só, pessoal, uma propriedade importante do baricentro. Nós traçamos aqui, ó, as medianas de cada um dos lados desse triângulo e encontramos o baricentro, perfeito? Nós vamos mostrar aqui que o baricentro está sempre dentro do triângulo, ó. Eu vou mexer os lados, vou mexer o vértice C, eu vou mexer o vértice B, tá? Eu vou mexer o vértice A, e ele está sempre interno ao triângulo, feito? Bom, pessoal, nós vamos conhecer agora a propriedade muito importante do baricentro, tá? Seguinte, eu fiz aqui um triângulo ABC, né, e tracei as medianas. A mediana AE, a mediana CF, a mediana BD. Bom, como é mediana, divide o lado oposto ao meio, o que eu fiz? Eu chamei o segmento B de Y, segmento EC de Y. Muito bem. A mesma coisa eu fiz aqui com o lado AC. Chamei o segmento AD de X e o segmento DC de X. Bom, perfeito. Agora, olha só o que eu vou fazer. Pelo vértice C, nós vamos traçar uma paralela ao segmento BD. Vamos comigo? Aí, ó, tracei a paralela. Maravilha. Bom, ponto T é o encontro da mediana AE com a reta T. Vamos ver. Aqui eu chamei de reta T, né? A mediana foi prolongada e encontrou aqui nessa posição o ponto T. Tá bom? Bom, usaremos o teorema de Tales na reta T e na mediana BD, com as transversais BC e AT. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Duas paralelas, transversal. Eu vou dizer assim, ó, Y está para Y, assim como esse cara está para esse. Espera aí. Se Y é igual a Y, esse segmento aqui, ó, do ponto do baricentro até o E, é igual ao segmento do E até o T. É o que eu vou escrever ali, ó. Vou chamar esse cara de A, o outro vai ser A também. Então eu vou ter isso aqui, ó. Y para Y, A para A. Perfeito? Maravilha. Agora, olha só o que eu vou fazer. Nós vamos usar o teorema de Tales nos segmentos AD e DC e AG. Então vamos lá, ó. Segmentos AD, DC, né? E AG, coloquei ali o G, né? AG e GT. O T está aqui embaixo, não esqueçam, né? O que vai acontecer? Veja só. Eu sei que X está para X, assim como esse cara está para tudo isso. Vamos lá? Ó, X, chamei esse cara de B, então X está para X, assim como B está para 2A. Ó. X para X, B para 2A. Como X sobre X é 1, então B vai ter que ser igual a 2A. Perfeito? Logo B é igual a 2A. Muito bem. Então a gente conclui o seguinte, ó, que esse segmento, o baricentro, dividiu a mediana AE em duas partes. O B é o dobro do A. Então uma parte é o dobro da outra. Isso vai valer quando eu fizer o mesmo procedimento nos outros vértices. Por exemplo, quando eu pegar o vértice B, traçar uma paralela, a mediana AE. Quando eu pegar, por exemplo, o vértice A e traçar uma paralela à mediana CF, eu vou chegar na mesma conclusão com os outros lados, com as outras divisões da mediana. Então, a mediana, o baricentro, perdão, vai dividir cada mediana na razão 2 para 1. Então, por exemplo, esse aqui é B, que é o dobro do A. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, o que está mais distante do G em relação a essa mediana é o C. Então, esse cara é o dobro desse. Esse cara é o dobro desse. Perfeito? Pessoal, nós vamos agora falar sobre o incentro, tá? Então, assim, eu fiz aqui um triângulo ABC e o que a gente vai fazer? Nós vamos traçar as bissetrizes de cada um dos ângulos, do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Então, vamos lá. Primeiro,
eu vou traçar a bissetriz do ângulo A. Ó. Aí lembra, a bissetriz divide o ângulo no meio. Então eu preciso mostrar que esses ângulos são congruentes. Vamos comigo, ó. Ó, 42,78 graus. Se eu mexer aqui, ó, eles vão mexendo, mas sempre são congruentes. Então essa realmente é a bissetriz do ângulo A. Eu posso mexer o ângulo A para cá, eles continuam com a mesma medida. Posso mexer o ângulo C também, e essa continua sendo a bissetriz. Então essa é a bissetriz do ângulo A. Perfeito. Agora eu vou traçar a bissetriz do ângulo B. Vamos comigo, ó. Esta é a bissetriz do B. Vamos ver se é bissetriz mesmo? Vamos ver se os ângulos estão corretos. Ó. Então, olha só. Um ângulo alfa, um ângulo beta. Vamos mexer, ó. Ó. 22,81, 22,81. E esse aqui também, ó. 38,73, 38,73. Então, realmente, eu tracei duas bissetrizes. Vamos traçar a terceira? A bissetriz relativa ao ângulo C. Vamos comigo aqui, ó. A bissetriz do C, opa, tem que ser ângulos congruentes. Vamos ver, ó. Olha só. Então tá aqui, ó. Todos os ângulos congruentes. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então realmente trata-se de uma bissetriz, né? Então a bissetriz de cada um dos ângulos do meu triângulo. Ok? Eu posso mexer nele, continua sendo bissetriz. Muito bem. Aí eu vou dizer para vocês. O ponto de encontro das bissetrizes, ele recebe o nome de incentro. E eu vou representar pela letra I. Tá bom? Então, este é o incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou apagar as bissetrizes, mas eu vou deixar o incentro onde está, ó. Apaguei uma, apaguei outra, apaguei outra. Perfeito. Então, esse é o incentro. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? A gente aprendeu que a bissetriz, ela é um lugar geométrico que tem a mesma distância dos lados de um ângulo, né? A mesma distância de retas concorrentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta perpendicular, tá? Essa reta perpendicular e essa daqui, tá? Quando eu digo que elas são perpendiculares, então eu tenho que colocar lá os ângulos, né? Os ângulos de 90 graus. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus e este é um ângulo de 90 graus. Pronto, ó. Se eu tenho ângulo de 90 graus, significa que essa distância é igual a essa. Então veja bem, o incentro tem a mesma distância dos lados do meu ângulo, ou a mesma distância das minhas retas concorrentes. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar mais uma perpendicular aqui. Tá bom? Eu vou traçar essa perpendicular aqui. Muito bem, traçou perpendicular, ângulo de 90. Tá bom? Então agora eu vou deixar os ângulos de 90 estão aí. E o que eu vou entender? Olha só. Se esse cara é o incentro, essa distância é igual a essa. Perfeito. Se esse cara é o incentro, essa distância é igual a essa. Opa, peraí. Essas três medidas são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Simples. Nós vamos pegar um compasso, botar a ponta seca aqui, e já que as distâncias são iguais, nós vamos fazer uma circunferência. Ah, perfeito. Então, veja só. O incentro é o centro da circunferência inscrita. Não importa o que eu faça, ó, sempre eu vou ter uma circunferência inscrita ao meu triângulo. Perfeito? Então, o incentro, centro da circunferência inscrita, ponto de encontro das bissetrizes. Perfeito? Bom, pessoal, agora nós vamos pegar esse triângulo, e vamos traçar as mediatrizes. Então, lembra o que era mediatriz? Mediatriz, ela é perpendicular pelo ponto médio. Então, vamos lá. O meu lado AC, eu vou colocar o ponto médio M1. Perfeito? Maravilha. O meu lado AB, eu vou colocar o meu ponto médio M2.
E o meu lado BC, eu vou colocar o ponto médio M3, tá bom? Então agora nós vamos traçar as retas perpendiculares, tá? Então vamos comigo. Pelo ponto M1, eu vou traçar uma reta perpendicular, que é essa daqui. Então essa reta é perpendicular, então vamos colocar lá o ângulo de 90 graus. Se ela é perpendicular, a gente sabe que esse ângulozinho é 90 graus. E eu posso mexer quanto eu quiser essa reta, que ela vai continuar sendo perpendicular. Tá bom? Muito bem. Pelo ponto M2, eu vou traçar mais uma reta perpendicular. Aqui está o M2, vou traçar uma perpendicular. Pronto. Traçou a perpendicular, então coloca o ângulo de 90 graus. Perfeito? Então aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Perfeito. Pelo ponto M3, eu vou traçar mais uma perpendicular. Perpendicular, opa, 90 graus. Tranquilinho até aí? Muito bem. Esse ponto daqui, ele recebe um nome especial. Ele é o circuncentro. Então, vou marcar aqui um pontinho azul. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... qual que é a definição de mediatriz? Vamos lembrar. Todos os pontos da mediatriz têm mesma distância dos extremos de um segmento. Então, peraí. O meu segmento... Bom, então, esse ponto aqui, ele vai ter... Se eu pensar no segmento AC, ele vai ter a mesma distância de A e de C. Perfeito? Então, vamos marcar aqui, ó. Desse ponto até o A eu tenho essa medida, e desse ponto até o C eu tenho a mesma medida. Perfeito? Ora, se esse ponto é ponto da mediatriz AB, então ele vai ter a mesma distância dos vértices A e B. Então, daqui até o A eu tenho essa medida, então eu vou marcar daqui até o B essa medida. Perfeito. Então, veja só. Se essas distâncias, se essas medidas são iguais, o que eu vou fazer agora? Ora, eu vou pegar um compasso, vou colocar a ponta seca daqui e vou abrir isso tudo. Então, o que eu terei? Eu terei uma circunferência circunscrita. Por isso que esse cara recebe o nome de circuncentro. Agora, olha só que interessante. Vamos mexer esse ângulo aqui, ó. Olha só. Vamos fazer aqui um triângulo retângulo. Olha, um triângulo retângulo. Onde que está o circuncentro? Ele está no meio da hipotenusa. Lembra que a gente falou lá atrás que todo triângulo retângulo está inscrito numa semicircunferência? Olha aqui o circuncentro. Vamos pegar um triângulo obtusângulo, aqui ó, um ângulo maior do que 90. Olha onde está o circuncentro. Está externo ao triângulo. Se o meu triângulo for um triângulo acutângulo, perfeito, ele vai estar interno de qualquer jeito. Então, o acutângulo está interno, o retângulo ele está bem no meio da hipotenusa, o circuncentro, e no triângulo obtusângulo, ele está na parte de fora. Perfeito? Show!